Olá, gente. João 3,16 nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa crer e ser salvo. Qualquer pessoa que fizer uma leitura simples, direta, básica desse texto, vai entender claramente, sem nenhum tipo de auxílio de comentário bíblico, de qualquer outra pessoa, né, de fora. Se você ler esse texto com toda sinceridade, você vai entender claramente o que está aqui no texto, que Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. Não existe aqui a necessidade de você manipular o significado da palavra mundo, porque a palavra mundo aqui fica claro que está falando, é uma palavra que representa a coletividade, representa a todos. Existe até uma explicação gramatical para isso. Eu não quero justamente cair entrar pelo caminho de nenhum tipo de aprofundamento, mas existe na própria gramática onde você usa uma palavra onde representa a coletividade. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que a gente percebe nesse texto, que quando ele fala de mundo, está falando de todos nós, porque no próprio versículo 18, que vem 2 versículos depois, diz: quem nele crê não é condenado, né? Quem nele crê. Isso mostra que ao mesmo tempo que Deus ama o mundo, a escolha, né, a determinação para que essa pessoa não seja condenada é ela crer. Então, qualquer um pode crer. Aqui está dizendo claramente quem nele crer. Né? Não está dizendo aqui que o mundo crerá nele, está dizendo que quem nele crê não é condenado. Terceiro, se nós olharmos esse versículo à luz de todo o livro, a proposta toda do Evangelho de João, mais uma vez nós vamos entender que esse mundo está falando de todas as pessoas. Todo aquele que crê, todas as pessoas que crerem em Jesus, essas pessoas serão salvas. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele tem justamente esse propósito, ele foi escrito com esse propósito. Porque até então, quem era o povo de Deus? Israel, né? Exclusivamente, particularmente era Israel. Mas quando João introduz a palavra mundo, é justamente para quebrar essa hegemonia, essa ideia de que agora só Israel, né, faz parte, é o povo exclusivo de Deus. Não, ele está dizendo que agora essa mensagem ela tem um alcance mundial, porque inclusive se você voltar no capítulo 1, versículo 11, diz assim: ele veio para os seus. Né? Se Deus tinha um povo, esse povo era Israel, ele veio para os seus, mas os seus não rejeitaram. A nação de Israel, o povo marcado, o povo escolhido, rejeitou o Evangelho. Logo, a todos quanto o receberam, logo, a condição aqui é para todo aquele que crê. Não só isso, se você, em nenhum outro lugar você vai encontrar, como alguns propõem, não, esse todo aqui do Evangelho de João 3,16 está falando dos eleitos. Aí eu pergunto para você, aonde na Bíblia, no Novo Testamento, ou mesmo aqui no Evangelho de João, essa palavra mundo é um sinônimo dos eleitos? Não existe. Essa é mais uma imposição sobre o texto. Muito pelo contrário, se você seguir a mesma lógica de João lá na sua carta, é o mesmo autor, ele vai empregar a palavra mundo novamente, e esse texto é muito claro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Veja como esse texto ele é muito claro. Ele diz assim, falando de Cristo: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele está falando dos cristãos, da comunidade salva. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas. Jesus não é a propiciação apenas pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Não tem como essa palavra significar eleito, porque como que ele diria? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e pelos nossos pecados de novo? Não, ele está dizendo que Jesus é a satisfação pelo pecado daquele que crê, como também pelo pecado daqueles que ainda não creram. Mas uma vez que eles creiam, esse mesmo sangue tem poder para salvá-los. Deixa muito claro que a palavra o mundo aqui nada mais é do que uma palavra que representa todas as pessoas.